Muito bem. Temos os números aí do João Pedro no Flu, então Temos é aqui isso? 36 jogos pelo Fluminense, 10 gols, 2 assistências e um amarelinho de lambuja. Olha só, velho. Bons Belos números, números, hein? Bons números. Belos Me números. surpreendeu, achei que tivesse ficado menos. Eu confesso a você, quando ele foi convocado para a seleção, ele estava nesse time pequeno na Inglaterra, nem lembrava dele. Claro que ninguém Nem lembrava Nem dele. Eu lembrava dele no Nem Fluminense. Lembrava Não, no do- Flu do- sim, Não, mas não lembrava, no mas ele Watford veio, ninguém viu, bateu, foi embora, entendeu? foi pro Watford. Foi... É isso. Aí o Tem Brighton tanto também. jogador que sai daqui, não é? E depois desaparece. E aí some, jogou né? naquela seleção que tava numa draga É também, verdade. aí o moleque entrou, foi cornetado, tudo quanto é lado. É O verdade. Bragantino anunciou hoje um zagueiro do Benfica. Aí eu fui ver, brasileiro, Gustavo Marques, 23 anos. Nunca ouvi falar. Foi contratado com 18 quando jogava no América Mineiro, Olha cara. só, Quantos Olha jogadores só, a gente não conhece Olha aqui? aí, Porque cara. saem isso, Gustavo 17, Marques, 18 Benfica, anos. cara. Vem jogar no América, vem jogar no Bragantino. 23 É anos. isso, é isso. É isso. E esse é um dos motivos, senhor Capelanes, pelo qual os clubes daqui não vão nunca mais bater de frente com o europeu da primeira então você tá prateleira. concordando comigo. Não, agora eu tô falando sério. Porque essa molecada sai muito cedo, cara. Eles não amadurecem aqui. Eles são formados lá fora. Então não adianta. Os clubes não usufruem dos jogadores aqui. Mas também não é culpa Moleque do futebol com 20. brasileiro também? Não, é Vou te o dar um mercado, exemplo. o 7 mercado. estrangeiros relacionados. Não é demais? E 9. Aqui no clube? É. Aqui, Ontem- acho bastante. Então isso aí depois contra o futebol brasileiro. Nem a própria CBF muitas vezes acredita na categoria de base que cada clube tem. Uma vez que ela permite que essa. Nada contra os estrangeiros, tenho nenhum preconceito, xenofobia, absolutamente nada. Eu só acho que a partir do momento que você abre o leque para praticamente 10 gringos, um clube de futebol no Brasil, você muitas vezes prioriza o que vem de fora do que prioriza a própria categoria de base do Brasil. Entrevistamos o Mano Menezes ontem em Porto Verdade. Alegre. Viu na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, entrevistamos o Mano ontem. Mano, boa. Meia hora de entrevista antes desse jogo aí, ó. Tem a Grêmio e São José, a decisão da Recopa E o Gaúcha. Zequinha, tá bem não? O Zequinha tá classificado praticamente pro mata-mata da 4ª divisão. Pro mata-mata. Ué, Tá bom. passar, tá tem bom. que passar entre os 4 64 primeiros. times Sim, também, tu né, passa velho? entre os 4 primeiros. Se isso sobram aí. agora... sobram 32 32, agora. isso 32. Então tá classificado. Santa Cruz é líder do geral, né? Líder do geral. O São José está Sem o classificado... Thiago Galhardo, tá do banco. Está classificado para o 1,32 alto, certo? E aí Perfeito. o Mano disse o seguinte, eu perguntei, perdemos a mão com o número de estrangeiros? E ele falou, perdemos a mão. Eu sou favorável no máximo, ele falou, no máximo a 5 estrangeiros Ele falou por isso? time. Falou. Como era lá atrás, 5 estrangeiros, Aliás, entendeu? Eu sou a favor de 4. De Eu acho 4? 5 já acho muito também. É muito. 4 já é bom. Eu acho que 5 no elenco, pra 4 Não, no elenco tu relacionados... pode ter 10, mas só podem você jogar quer falar 4. 4 relacionados Isso, pro jogo? exatamente. Eu acho que seria interessante. É isso. Agora, os clubes chancelam esse absurdo, que é você liberar pra 9 estrangeiros, São entendeu? Paulo é que foi atrás disso aí. E os outros clubes Posso te dar um aceitaram. exemplo? Posso te dar um exemplo? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que de 4, 5 anos pra cá se encheu de jogadores estrangeiros e abriu mão de dar oportunidade pra categoria de base. Se você for analisar a categoria de base do Brasil, sub-15, sub-17 e sub-20, tem uma pancada de jogador que razão. veste a camisa do Atlético e joga na seleção de base. Na seleção de base do Brasil eles servem, mas pro time profissional do Atlético eles preferem contratar o Mendonça. Eles preferem contratar o reserva do Fortaleza, que é o Palácios, Isso, que não tá jogando nada. E quem isso. joga bola é o tal do Cauã Moraes, que é titular do Atlético hoje. Olha só como os clubes Grêmio- perdem tempo e dinheiro ao invés de investir na O base. Grêmio contratou um belga, Amuso, 25 anos, ninguém sabia. Ele só tem uma jogada. Tu fecha o corredor dele e acabou o jogador. E aí, sabe quem é que surgiu? O menino Alisson, que já é do Grêmio, é isso aí. que pode ser vendido agora por uma boa fortuna, e tu tem um belga tirando o espaço do menino. Você viu o Amazonas, pessoal, na Série B? O Amazonas tem um monte de jogador que, com todo o respeito que ele merece, Exatamente. é um da Guiné, o outro que não sei o que lá. Os caras que não tem nenhuma representatividade, com todo o respeito, não jogam rapaziada. nada também, velho. Fala, Lelê. Só uma rápida sobre o João Pedro, porque a gente iniciou a conversa, essa boa conversa com o João Pedro, esticou aí, né, para falar desses novos talentos e tal, né? E é muito difícil segurar essa molecada. Mas olha só o crescimento do valor de mercado do João Pedro desde que ele saiu do Fluminense. Ele sai do Fluminense para o Watford, vocês lembram? Sim. 11 milhões de euros. Do Watford para o Brighton, 34 milhões de euros. E agora do Brighton para o Chelsea, por 64 milhões. Então, olha só o tamanho dessa grana. Imagine se o Fluminense hoje pudesse, ao segurar o João Pedro, não dava para segurar, como o Denis falou, mas se pudesse segurar João Paulo Capelanes, Pretzel e Capri, hoje ele custaria em torno de 60 milhões de euros. Olha Quesada, que grana vamos- que entraria, hein? Vamos só pensar se ainda estivéssemos nos anos 90, né? Se o Fluminense pudesse segurar e não tivesse esse mercado hoje em dia. Hoje o Mercado Fluminense adaptado, teria né?
o João Pedro como centroavante, teria o Luiz Henrique como ponto esquerdo ou ponto direito, e uma porrada de outros jogadores. Esses caras ficariam aqui até os 24, 25, 26. mais O né? Pedro não teria saído. O Pedro não novinho teria saído do quando- Fluminense do mesmo. Fluminense. Então, o mercado mudou. O fator econômico é cruel com o futebol outra brasileiro. história, Não tem como segurar. Nós somos formadores de pé de obra. Pé de obra. É isso que a gente é aqui. Aí. Formamos para sustentar o nosso futebol. E não Infelizmente. formamos mais tão bem, né, Capri, que nem Não, antes, né? Não, é verdade. Não formamos Olha, mais é que a gente no não mesmo vê mais a nível. molecada, cara. Mas o que sai de moleque por ano aqui, precisa levantar esse número aí. Mas, Mas do craque mas do não nível, mais, né, nível, Lelê? Mas craque não tem barra mais gênero. craque. Então, é isso. Gol do Não tem Grêmio. mais craque. Não Falei tem no mais Alisson, craque. gol dele. Não tem mais. Não tem mais craque, até porque eles são vendidos e são colocados dentro do sistema do time onde eles vão é. jogar. Fica robotizado. Robotizado. Não tem mais. Você acha que o Estevam vai evoluir pra virar um belo de um jogador? Se jogar lá, hein? driblador? Se jogar, porque o David Washington foi, bateu, voltou. Se o Hendrick tivesse Ângelo aqui, também lá. se o Hendrick tivesse aqui até hoje, não era titular no Palmeiras, não estava desenvolvendo cada vez mais. É. Talvez estivesse bem na seleção brasileira, mas foi vendido, virou bancola lá no Real Madrid. Ninguém nem sabe se vai voltar a jogar e quando vai ter oportunidade de jogar. Então,